Neymar oferece carona a uma mulher sem teto e anos depois, ela descobre uma verdade surpreendente sobre quem ele realmente era. Era uma manhã cinzenta em São Paulo, com nuvens pesadas prometendo chuva, quando Laura acordou em sua rotina habitual. A vida na rua havia se tornado uma realidade para ela nos últimos 2 anos, após uma série de acontecimentos que a levaram a perder o emprego, a casa e, aos poucos, as esperanças. Apesar dos desafios, Laura ainda exibia uma postura digna, embora as marcas de cansaço em seu rosto contassem histórias de uma luta constante. Laura tinha 50 anos, cabelos lisos e grisalhos que caíam até os ombros, e pele clara que começava a mostrar as linhas do tempo. Sua expressão transmitia força, mas também uma vulnerabilidade que poucas pessoas notavam. Vestia roupas simples, um conjunto de calça e blusa que ganhara de doações, e sempre carregava uma pequena mochila com seus poucos pertences, incluindo um cobertor e um livro velho que lia repetidamente. Seu lar era uma calçada em frente a uma padaria no bairro Jardins, uma área onde o contraste social era evidente. Todos os dias, Laura contava com a bondade de estranhos para sobreviver, recebendo pães e café de funcionários da padaria. Ela agradecia com um sorriso gentil, mesmo quando seu coração estava cheio de dúvidas sobre o futuro. À noite, enquanto o frio da cidade a envolvia, pensamentos sobre tudo que perdera vinham à tona. Será que algum dia terei uma segunda chance? Ou minha história termina aqui? Apesar das circunstâncias, Laura era solidária com outros moradores de rua. Costumava dividir o pouco que tinha e oferecer palavras de apoio a quem parecia mais perdido do que ela. Esse comportamento a tornava querida entre os demais, mas também ressaltava uma realidade. Por mais que ajudasse os outros, ninguém parecia perceber sua verdadeira dor. O bairro era agitado, com carros de luxo passando, pessoas apressadas indo ao trabalho e vitrines de lojas repletas de produtos inacessíveis para quem, como Laura, só queria uma refeição quente. A cada dia, ela se sentia mais invisível, mas continuava enfrentando a vida com coragem silenciosa. Tudo parecia ser mais um dia comum, até que uma tarde em particular mudaria sua vida para sempre. Um simples gesto inesperado estava prestes a colocar Laura em um caminho que ela nunca teria imaginado. A chuva finalmente começou a cair no meio da tarde, forçando Laura a buscar abrigo. Com sua mochila apertada contra o peito, ela correu para uma marquise na esquina, já sentindo as gotas frias escorrendo por seu rosto. O barulho dos carros passando por poças d'água ecoava enquanto as pessoas se apressavam para fugir do aguaceiro. Laura sabia que aquele clima tornava ainda mais difícil conseguir ajuda. As pessoas ficavam ainda menos dispostas a parar. Enquanto observava o movimento, uma SUV preta e brilhante encostou no meio-fio. Laura desviou o olhar, imaginando que fosse apenas mais um carro caro a caminho de algum compromisso importante. No entanto, para sua surpresa, a janela do passageiro se abriu e um homem de boné e óculos escuros a chamou. Ele era o Neymar. "Ei, você está precisando de ajuda?" perguntou ele, com uma voz gentil, mas carregada de uma certa urgência. Laura hesitou. Não era comum alguém dirigir a palavra a ela, muito menos em um carro como aquele. "Depende do que você quer dizer com ajuda", respondeu com um tom desconfiado, mas educado. O homem sorriu de leve. "Está chovendo muito e você parece estar sem um lugar para ir. Posso te dar uma carona para algum lugar mais seguro." Laura ficou em silêncio, processando a situação. Normalmente, recusaria qualquer oferta de estranhos, mas algo naquele homem parecia genuíno. Além disso, a chuva ficava mais forte e sua roupa já estava encharcada. "Não tenho para onde ir", admitiu finalmente, com uma honestidade que a surpreendeu. "Então entre. Vamos encontrar um lugar onde você possa ficar mais confortável", insistiu ele, abrindo a porta do carro. Relutante, mas sem outra opção, Laura entrou no veículo. O cheiro de couro novo a envolveu,
e ela se sentiu desconfortável em sua roupa molhada, temendo estragar algo. O homem ligou o aquecedor e ofereceu uma toalha que estava no banco de trás. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, enquanto dirigia calmamente pelas ruas molhadas. "Laura." "E o seu?" respondeu, ainda estudando seu rosto oculto pelos óculos escuros. Ele hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. "Me chamo Júnior", respondeu com um sorriso discreto. A conversa foi breve, mas marcada por uma estranha sensação de conforto que Laura não sentia há tempos. Júnior perguntou sobre sua vida, mas sem invadir. Parecia sinceramente interessado em sua história, ouvindo-a com atenção enquanto ela falava sobre as dificuldades que enfrentava. Antes de continuarmos, aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo. E fala pra gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários. Depois de alguns minutos, ele estacionou em frente a um pequeno hotel simples, mas limpo. "Vou pagar uma diária para você ficar aqui esta noite. Coma algo e descanse", disse ele, saindo do carro para conversar com a recepcionista. Laura ficou sem palavras. Era a primeira vez em anos que alguém fazia algo tão gentil por ela. Quando ele voltou para se despedir, ela perguntou: "Por que está fazendo isso por mim?" Ele apenas sorriu novamente. "Às vezes, o universo nos dá uma chance de ajudar alguém. Fique bem, Laura." Com isso, ele voltou para o carro e partiu, deixando Laura em um turbilhão de emoções. Ela tinha acabado de encontrar um completo estranho, que em poucos minutos transformou seu dia, talvez sua vida. Na manhã seguinte, Laura acordou em uma cama confortável pela primeira vez em anos. O quarto simples, com paredes brancas e um leve cheiro de lavanda, parecia um sonho. Ela demorou a processar que estava ali por causa de um estranho chamado Júnior. O gesto dele a deixara intrigada, e uma série de perguntas ecoava em sua mente. Quem era ele? Por que alguém como ele, dirigindo um carro de luxo, ajudaria uma mulher como ela? Após tomar um banho quente e vestir as roupas limpas que foram deixadas para ela no quarto, Laura desceu até a recepção para agradecer e entender melhor a situação. A recepcionista entregou um envelope com o nome dela escrito à mão. Dentro havia dinheiro suficiente para mais algumas refeições e um bilhete simples. "Cuide-se. O universo sempre tem um plano." As palavras eram enigmáticas, mas tocaram Laura profundamente. Decidiu usar o dinheiro com sabedoria, comprando comida e reservando mais uma noite no hotel. Nos dias que se seguiram, ela começou a procurar trabalho em lojas e restaurantes da região, mas a idade e sua aparência cansada tornavam tudo mais difícil. Enquanto isso, Laura não conseguia esquecer Júnior. Quem era ele realmente? E por que aquelas palavras do bilhete pareciam tão significativas? Apesar das dificuldades, ela sentia uma faísca de esperança reacender dentro dela. Algumas semanas depois, enquanto vagava pela rua, ouviu vozes animadas vindo de uma praça próxima. Curiosa, se aproximou e viu uma grande aglomeração. Era um evento de caridade promovido por um instituto esportivo local. Em um palco montado no centro da praça, um apresentador anunciava a chegada de um convidado especial. E agora com vocês, o craque que dispensa apresentações, Neymar Júnior. Laura ficou estática. O homem que subiu ao palco, sorridente e cercado por seguranças, era inconfundivelmente Júnior, o mesmo homem que havia lhe dado a carona semanas atrás. Ela sentiu uma mistura de choque, vergonha e curiosidade, como não tinha reconhecido. O boné e os óculos escuros haviam disfarçado sua identidade, mas agora fazia todo o sentido. O carro de luxo, a gentileza, o bilhete misterioso. Laura queria se aproximar, mas a multidão tornava isso impossível. No entanto, o encontro inesperado plantou uma semente de determinação em seu coração. Talvez, só talvez, Neymar não fosse apenas uma lembrança passageira em sua vida. Naquela noite, Laura começou a traçar um plano. Decidiu que encontraria uma maneira de reencontrá-lo, não para pedir mais ajuda, mas para agradecer apropriadamente.
Sabia que seria difícil, mas algo dentro dela dizia que aquela conexão não havia acontecido por acaso. O que ela não sabia era que sua determinação a colocaria em uma situação inesperada, envolvendo críticas e confrontos com pessoas que não entendiam a história completa. Nem todos aceitariam sua decisão de buscar uma aproximação com Neymar, e as próximas semanas seriam uma prova de força para Laura. Laura estava determinada a reencontrar Neymar, e após semanas de buscas, soube de um evento beneficente que ele organizaria em um ginásio local. Era sua chance. Com as economias que havia conseguido trabalhando como ajudante em uma lanchonete, comprou roupas simples, mas limpas, para se apresentar de forma digna. Apesar da ansiedade, algo dentro dela dizia que precisava fazer isso, não apenas por Neymar, mas também por si mesma. No dia do evento, o ginásio estava lotado. Laura chegou cedo e conseguiu um lugar próximo ao palco. A energia do local era contagiante, com crianças sorrindo, famílias felizes e um clima de celebração. No entanto, à medida que Neymar subia ao palco, cercado por flashes e seguranças, Laura sentiu o peso da distância social entre eles. Quem era ela para se aproximar de alguém tão famoso? Quando Neymar começou a discursar sobre a importância de ajudar os menos favorecidos, Laura percebeu que ele vivia os valores que pregava. Suas palavras a emocionaram e, ao final do evento, ela reuniu coragem para tentar falar com ele. Com o coração disparado, esperou perto da saída onde os convidados VIPs passavam. Assim que Neymar apareceu, rodeado por jornalistas e fãs, Laura chamou por ele. Júnior! A familiaridade do apelido chamou sua atenção. Ele virou o rosto, surpreso, e seus olhos encontraram os dela. Por um momento, Neymar parecia tentar se lembrar, até que um sorriso se formou em seus lábios. Ele se aproximou, ignorando os flashes e os seguranças. Laura? Perguntou genuinamente surpreso. Sim, sou eu. Eu precisava te encontrar para agradecer. O que você fez por mim mudou tudo. Neymar parecia tocado, mas antes que pudesse responder, as pessoas ao redor começaram a murmurar. Alguns reconheciam Laura de reportagens anteriores sobre moradores de rua da cidade. Comentários maldosos começaram a surgir. Quem é ela? O que está fazendo aqui? Isso é uma jogada de marketing? Laura se encolheu, sentindo a vergonha crescer, mas Neymar deu um passo à frente. Esperem, disse ele, sua voz firme. Essa mulher é um exemplo de força. Ela não pediu nada. Apenas me ensinou algo importante. Todos precisamos de ajuda às vezes. O público ficou em silêncio. Neymar se voltou para Laura. Você mudou minha vida tanto quanto eu mudei a sua naquele dia. Não desista, Laura. O mundo precisa de pessoas como você. As palavras dele tiveram um impacto enorme. Mas o momento também trouxe consequências. Após o evento, uma onda de críticas surgiu nas redes sociais. Algumas pessoas questionavam as intenções de Neymar. Outras zombavam de Laura, acusando-a de querer se aproveitar dele. Para Laura, era um teste de força emocional. Embora quisesse desaparecer novamente, Neymar a procurou dias depois para oferecer apoio. Ele a convidou a fazer parte de um projeto social voltado para ajudar pessoas em situação de rua. Laura hesitou, mas sabia que aceitar seria um passo em direção à sua redenção pessoal e uma chance de mostrar ao mundo sua verdadeira história. A decisão de Laura mudaria tudo, mas também traria lições valiosas que ela jamais esqueceria. Os meses que se seguiram ao reencontro de Laura e Neymar foram transformadores. Laura aceitou o convite para integrar o projeto social liderado por Neymar, que oferecia suporte a moradores de rua, incluindo abrigo, alimentação e oportunidades de reintegração ao mercado de trabalho. Inicialmente, ela se sentia deslocada, mas aos poucos descobriu que sua experiência de vida era exatamente o que o projeto precisava. Laura tornou-se uma espécie de mentora para outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Sua história, marcada pela superação,
inspirava os participantes a acreditarem que uma nova chance era possível. Ela se envolveu ativamente nas campanhas do projeto, organizando oficinas de leitura e grupos de apoio emocional, algo que muitos precisavam desesperadamente. Embora o trabalho trouxesse recompensas pessoais, a vida de Laura não era isenta de desafios. Comentários negativos ainda surgiam de vez em quando, principalmente nas redes sociais, onde pessoas a julgavam sem conhecer sua história completa. No entanto, agora, Laura tinha algo que não possuía antes: confiança em si mesma e uma rede de apoio sólida. Neymar também manteve contato próximo com Laura. Apesar de sua agenda lotada, ele fazia questão de acompanhar o progresso do projeto e, frequentemente, a incentivava. Você é a alma desse projeto, Laura. Sua força é o que mantém as pessoas acreditando, disse ele em uma reunião. Essas palavras fizeram Laura perceber algo fundamental. O impacto que ela causava ia muito além de sua própria história. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, era uma agente de mudança na vida de outras pessoas. 3 anos depois, em um evento que celebrava os resultados do projeto, Laura foi convidada a subir ao palco ao lado de Neymar. Vestindo um elegante vestido azul, presente das mulheres que ela ajudava no projeto, ela parecia uma nova pessoa, embora ainda carregasse a mesma essência humilde e resiliente. Diante de uma multidão emocionada, Laura compartilhou sua história, desde os dias difíceis na calçada até o momento em que sua vida deu uma guinada inesperada. A bondade de uma pessoa pode mudar tudo. O que Neymar fez por mim foi mais do que um gesto de caridade. Foi um lembrete de que eu ainda era digna de esperança. Hoje, quero devolver isso ao mundo. Quando terminou, a plateia aplaudiu de pé. Neymar, ao seu lado, sorriu orgulhoso. Enquanto Laura descia do palco, uma jovem se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada por compartilhar sua história. Você me deu coragem para acreditar que minha vida também pode mudar. Aquelas palavras confirmaram para Laura que seu propósito havia sido encontrado. Sua jornada não foi apenas sobre se reerguer, mas também sobre inspirar outros a fazerem o mesmo. Naquela noite, enquanto observava as luzes da cidade de São Paulo, Laura refletiu sobre como sua vida havia mudado. Não foi apenas um carro que a tirou da chuva naquele dia, foi a chance de acreditar novamente. E você, o que acha? A decisão de Laura foi corajosa ou você faria algo diferente? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe a mensagem com seus amigos.